Olá, boa tarde, bem-vindo ao Ela na Direção, detectando ambientes tóxicos no trabalho. Nós temos visto o aumento desta reclamação, desta atribuição de fala no mercado de trabalho corporativo. O ambiente que eu trabalho é tóxico, meu gestor é tóxico, meu funcionário é tóxico. Essa palavra pegou nos últimos anos e temos ouvido isso o tempo todo. Você já trabalhou num ambiente tóxico? Você conhece alguém que faz com que o ambiente se torne tóxico? Este é o debate de hoje no Ela na Direção, trazendo mais uma vez no bloco de recursos humanos e posicionamento de carreira, Karen Kiss, que tem se tornado uma parceira. Já é a terceira vez que a Karen vem em nosso programa e nos honra aqui no podcast com a sua presença. Agradeço sua audiência, participação, peço para que você curta, compartilhe e nos diga aí, participe do chat, se você está gostando dessa entrevista e também do programa. Se você quiser nos conceder sugestões de temas e de pessoas para nós entrevistarmos, teria a honra de receber e acolher aqui a sua sugestão. Nessa tarde, então, aqui nos estúdios da Futuricast TV, Karen, mais uma vez você conosco, obrigada por sua presença. Muito obrigada mais uma vez. Karen acolhe a nossa solicitação porque tem bombado aí no nosso canal, aqui na Futuricast TV, no Ela na Direção, na vertical do nosso programa, com muitas curtidas e muitas visualizações, porque trata exatamente de como posicionar-se no ambiente de trabalho e como que a gente deve formatar não só o currículo, tem um podcast dela sobre isso, vale você assistir, também tem sobre grafologia e as outras entrevistas que já temos aí no nosso acervo do programa Ela na Direção. Hoje falaremos sobre como que a gente detecta esse ambiente tóxico, como que a gente se posiciona então e como que a gente lida com essa situação. Vou ler um pouquinho mais uma vez sobre Karen Kiss. Karen Kiss é empresária, psicóloga, grafóloga, generalista em recursos humanos e coaching de carreira, fundadora da empresa RH na Prática, consultoria de RH especializada em recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e coaching. Para você que quer um apoio de uma consultoria, RH na Prática de Karen Kiss é uma opção excelente para o bom andamento dos seus recursos humanos. Karen, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Silvana, é um prazer. Acolhe sempre a nossa solicitação. Vamos para esse bloco, já vou chamar de bloco de recursos humanos, porque você tem trazido conteúdos muito sábios. Eu aprendi a não gostar de você, a amar você, porque você tem dado um resultado muito legal para o nosso canal. E tem direcionado como que as pessoas se posicionam no momento de encontrar trabalho. Então vamos falar um pouquinho na visão do gestor e na visão do colaborador. Sim. Nós preparamos aqui uma pauta muito legal, quero agradecer ao pessoal do estúdio por isso. E vamos falar então um pouquinho sobre os dois lados e vamos iniciar com os colaboradores. Quais as características podem sinalizar que o ambiente de trabalho afeta essa qualidade de vida em toda essa experiência que você tem? Geralmente os ambientes é quando você tem um turnover muito alto, né? Você vê que as pessoas não param naquela empresa, alguma coisa está errada. Então ali provavelmente já tem ou uma pessoa que é o famoso laranjinha podre, que está contaminando todo mundo, ou tem um gestor tóxico, ou uma direção, né, que vem ali aquela comunicação em cascata, que já é tóxica. E aí as pessoas, geralmente, via de regra, primeira instância é isso, as pessoas não param nas empresas. E você quando chega, Karen, você faz esse levantamento de turnover, porque você é contratada pelas empresas e você faz essa investigação. Deixa eu entender um pouquinho aqui, quanto tempo passa um profissional, eles fazem essa análise e te entregam isso e você já consegue identificar e você sai à caça dessa informação? É isso? Sim. Na verdade, a gente geralmente trabalha muito com mapeamento. Ou, às vezes, eu tô ali contratada para fazer um processo seletivo, só que eu tô vendo que as pessoas não estão parando naquele lugar. E aí eu já venho com essa outra proposta para nós fazermos um mapeamento daquela equipe ou da empresa inteira. Já cheguei a fazer realmente coaching com a empresa inteira, mapear a empresa inteira, para a gente identificar ali onde estava o problema. Às vezes não necessariamente é numa pessoa, mas é na comunicação. Às vezes é a falha de comunicação, é algum viés ali que está falhando, está impactando naquilo. E as pessoas não ficam, tem um turnover e acaba virando, né, uma bola de neve
E vira um Legal. turbilhão, né? Então, o ambiente ele não necessariamente é tóxico por alguém, por um humano na ativação, mas sim pela conduta do processo de trabalho e como roda aquela atividade de fato. É Exato. Isso isso? acontece muitas vezes em empresas familiares, por exemplo, que tem aquela coisa que não tem a comunicação entre os diretores, que são familiares, são, né, parentes ali, então entre eles não tem uma comunicação. E aí isso vai disseminar para toda a equipe. Tem aquela empresa que era uma startup, aí virou um unicórnio, hoje está uma empresa maior. Então a empresa está um Frankenstein. Ela foi crescendo ali desordenadamente, então está tudo desordenado, não tem processo, não tem comunicação interna. Então as pessoas não ficam. Porque precisam desse direcionamento. Desde criança, nós precisamos de rotina. Embora tenha pessoas que vão falar, eu não gosto de rotina, mas a rotina ela é importante, principalmente para o ambiente de trabalho. Então, não necessariamente, às vezes, é uma pessoa que está causando isso, mas sim o próprio ambiente. Às vezes, a própria diretoria, os gestores, eles não estão sabendo lidar com isso. Às vezes, é uma falha de comunicação que você pode resolver com um treinamento, com um bate-papo, ali, uma roda de conversa, e tudo isso se alinha. Então, tem esses dois lados. Porque geralmente, quando a gente fala ambiente tóxico, eu penso já numa pessoa ou no gestor. Não necessariamente pode ser que seja uma pessoa. Isso é legal que você está falando, Karen, porque eu me lembro muito desse pós-pandemia, que as pessoas passaram num processo de sobrevivência, de ajustes operacionais muito intensos. Então, demitiu-se pessoas, enxugou de um lado, reestruturou de outro. Quem fazia uma atividade passou a fazer 3, 4 atividades, isso sobrecarregou, tem a ordem da sobrevivência. E muitas vezes isso não fica claro para quem está atuando, claro, de fato. Sim. E vamos chamar dos donos, os empresários, os gestores, acabam não mitigando isso para o funcionário na ponta. E aí isso fica solto e a pessoa não sabe nem por onde começar, não sabe o que está acontecendo daqui para cima, e aquilo começa a sufocar. Um bom diálogo inibe ambientes tóxicos? Sem dúvida, Silvana. Eu como psicóloga, né, eu sempre falo, falem e falem muito. A gente precisa expor. É claro que você vai achar o momento certo de você falar com o gestor. Talvez o teu gestor hoje não vai estar num dia bom, né? Você está ali no dia a dia, você conhece a pessoa no momento certo ali de você falar, de você expor aquilo que não está legal, aquilo que não está agregando. E para o teu colega de trabalho mais ainda, porque aí você tem mais proximidade, fala, olha, isso aqui não está legal, vamos tentar ajustar, vamos, eu te ajudo, né? Mas o diálogo, ele é sempre muito favorável, porque se eu não falo, eu dou margem para o outro pensar aquilo que ele quer. E aí vira aquela coisa, aquele monstrinho que às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está imaginando. Às vezes a pessoa está com um problema fora do trabalho e ela está ali trazendo, né, algumas questões porque ela está mal-humorada, está preocupada, chateada, mas não tem nada a ver com a pessoa. O fulano não me falou bom dia, nesses detalhes, e vai criando aquele monstro, né? Então, sempre uma conversa, ela sempre é muito bem-vinda, sentar, conversar, analisar. Isso faz todo sentido para o dia a dia, para amenizar as situações, né? Quem tem um recursos humanos bem posicionado, gerentes, gestores, diretores, conta com a presença do RH para fazer isto? Ou destina o RH para fazer isto? Ou ele faz sozinho? Não, o RH, ele entra como apoio. Tá. Eu costumo fazer uma analogia assim, a gente precisa ter um bom recursos humanos, porque às vezes você tem um RH, um recursos humanos dentro de uma empresa que não é ativo. Então, recursos humanos, se eu não tiver recursos para lidar com humanos, eu não posso trabalhar com RH. Eu vou trabalhar com qualquer outra coisa, mas eu não posso trabalhar. Eu preciso ter recursos, eu preciso ter essa coisa do acolhimento, de ajudar, de falar, vem cá, que eu te ajudo, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu fui para o RH, mas o RH não resolveu nada. Mas, às vezes, nem é a culpa do RH, porque o RH também, às vezes, não tem a voz ativa. Então, por isso que o diálogo, às vezes, é muito importante. Às vezes, até a gente propõe essas rodas de conversas para a gente expor o que está acontecendo. Qual é a sua dor? Qual que é a dor no RH? Qual que é a dor na gestão, né? Mas, via de regra, sim, o RH, ele vem como apoio para esse gestor, porque às vezes o gestor ele não tem ideia. Sim. O gestor ele está ali, ele lida muito mais com o técnico, ele não sabe como lidar com esses melindres, com essas intempéries que acontecem no dia a dia de questões comportamentais. Então, o papel do RH, via de regra, seria isso, sim, apoiar esse gestor em toda essa situação, né, conflitante. Sabe o que você falou agora? Interessante, né? Olha que coisa, você falou, recursos humanos. Entrou aqui no meu ouvido de uma forma, eu nunca tinha parado para pensar quais são os recursos humanos que se usa para tratar com os humanos em uma empresa. Quais são os recursos? E o recurso do diálogo é um deles. O recurso de treinamento é um deles. A gente podia listar aqui, né? Então, sim, eu nunca tinha
Isso nunca tinha entrado para mim dessa forma. E a questão da humanização, né? De você pensar ali como outro ser, como uma pessoa, como um ser humano. Eu preciso acolher. Eu não posso me fechar. Eu preciso acolher aquela pessoa. Eu sou de recursos humanos. Eu tenho recursos para lidar com o ser humano. Então, eu preciso disso. Então, isso é legal, fica claro. Porque às vezes a pessoa também está dentro do RH e a pessoa também não está se encontrando ali dentro. Né? Então, é legal que a pessoa faça essa reflexão também de recursos humanos. Sim. A gente vem de uma história, de uma jornada histórica, de que antes era departamento pessoal, agora chamamos de recursos humanos, já está até na nomenclatura em inglês, né? O Human Resource, que o último congresso tratou bastante sobre isso, que na verdade nada mais é do que o próprio recursos humanos. Exato. Mas antes era muito inibido isso. Né? Era o departamento pessoal de fato, pagamento de contas, vale-refeição, vale-transporte, era o famoso DP, admissão, demissão, férias, enfim. Depois cuidar do humano foi sendo colocado como uma estratégia de negócio. E junto com isso começou a cuidar dos assédios, que também não tinha essa latência de análise e nem de evidência. Isso foi sendo nesse cuidado dos recursos humanos, foi sendo tratado. Como lidar com os assédios? Hoje existem várias classificações de assédio, que melhorou muito, pelo menos na minha interpretação de leitura do mercado. Assédio sexual diminuiu bastante, mas não tenho propriedade para falar sobre isso. O que você enxerga de assédios nos ambientes de trabalho que chegam à sua consultoria e como tratar isso? Infelizmente ainda tem todo tipo de assédio, não só sexual, mas tem também os de preconceito, né, assédio moral, enfim. Então tem menos, mas ainda acontece sim. E o Recursos Humanos ele vem para dar essa invertida. A NR1, que é essa normativa que está em pauta aí dos RHs, vem também para acolher. Então, a maioria das empresas agora vão precisar, né, acima de 40 funcionários, você precisa ter um psicólogo, inclusive, para isso, para acolher. Porque tem determinadas situações, fala, eu não sei como faz isso. Empresas maiores têm o SESMIT, que tem assistente social, tem o psicólogo, tem o médico do trabalho. Então, tem uma equipe multidisciplinar que pode acolher esse colaborador, intervir nas situações, tanto com o gestor quanto com o colaborador, ou com a equipe como um todo para intervir, né? E a gente tem também algumas áreas, as empresas maiores têm a área de compliance, que é o canal de denúncia que você faz a denúncia sem sofrer represária, né? Porque geralmente as pessoas estão sofrendo, mas elas não falam com medo de perder o emprego, precisam daquele emprego, estão sofrendo ali ameaças, às vezes até fora, né? Acaba expandindo fora do ambiente de trabalho. Então tem essa equipe multidisciplinar para apoiar, mas infelizmente ainda é uma coisa que está muito latente. Assédio, engraçado, eu achei que tinha diminuído um pouco, talvez pela frente do assédio sexual, o que se dá a essa permanência do assédio moral, que eu acho que é um dos mais latentes pela sua fala, porque falta de conhecimento, de cultura, de leitura, de envolvimento na causa. O que se dá a isso? Porque as pessoas continuam cometendo assédio ou até bullying em ambientes, mesmo sabendo que não podem. Isso é cultural, Karen? É muito relativo esse tema, é um tema muito delicado e às vezes as pessoas confundem, às vezes não é nem a questão cultural, às vezes a pessoa confunde uma pessoa mais educada com, ela tá me dando bola. Mas não, a pessoa está sendo gentil, está sendo educada, está te ajudando, te acolhendo, e você está entendendo com uma cantada. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, que às vezes mistura um pouco as coisas, né? Às vezes envolve a carência de um com a atenção e a gentileza do outro, aí pronto, isso pode virar um assédio sexual, ou vira uma briga ali, uma intriga, talvez um dia, hoje, fulano não vai estar tão bem porque ele está com problemas pessoais e foi meio arredio, meio ríspido, talvez não te falou bom dia, e aí pronto, você já vem com outras informações, com outras características, até de preconceito para cima daquela pessoa. Então, infelizmente, isso acontece muito, a gente precisa ter ainda esse termômetro, eu diria, sabe? Assim, seja comedido. E se tem uma coisa que não está legal, se você conhece seu colega de trabalho, você vê que não está tão legal e você tem essa proximidade, de novo, diálogo. Senta com essa pessoa, vamos tomar um café? Você tem um minutinho, vamos tomar um café? Vamos almoçar junto hoje? Se não está legal hoje, o que aconteceu? Você está meio ríspido hoje, e jogar, às vezes, como a gente fala, né, jogar ali em pratos limpos ali, e falar, olha,
eu fui educada com você, você está tendo um certo comportamento comigo que não é legal. Então, assim, me respeita, né? Às vezes a pessoa é casada, fala, olha, eu sou casada, sou muito bem casada, então, por favor, acho que você está confundindo as coisas, né? Respeito, gosto muito de você, você é um super parceiro de trabalho, mas nada além disso. Então, assim, de novo, o diálogo, ele vem para amenizar, o diálogo, ele suaviza, ele acolhe, ele ameniza as situações, né? O diálogo é extremamente importante em todas as falas, Sim, né? sem dúvida. Eu acho que o que ainda permanece também, Karen, me corrija se eu estiver errado, é o medo que as pessoas têm de denunciar, até mesmo no diálogo, e perder espaço, perder o trabalho, ou que o outro mine a situação em projetos durante a empresa. Ah, deixa ele, eu vou fingir que eu não estou vendo, e aquilo vai crescendo, e a pessoa, ao invés de cortar, não sabe cortar. Então, o diálogo imediato é a melhor solução. Sim. Porque se você deixar muito tempo, aquilo piora. Exato, você precisa tomar um pouco de cuidado, porque também aquilo vai virando uma bomba relógio para você mesmo. Porque aí você vai guardando, guardando, guardando. A gente vê situações, né, de inúmeros casos aí que as pessoas chegam ao ponto até às vezes de se pegar fisicamente no escritório, porque chegou num ponto que a pessoa foi para cima da outra pessoa. Então, tem que amenizar. Isso não quer dizer que a pessoa é agressiva. De novo, aquilo foi juntando dentro dela, ela foi somando, 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 uma hora explode. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Buscar ajuda, sim, é extremamente importante. Às vezes, se você não quer necessariamente internamente, busca ajuda externamente, né? A gente tem equipes aí de profissionais, próprios psicólogos, às vezes médico do trabalho, às vezes a empresa tem o médico do trabalho também. E esses profissionais, né, e eu falo como psicólogo, a gente tem que manter a ética. A gente não vai chegar para o gestor e falar nas devidas proporções, né? A gente vai sempre verificando caso a caso como é que isso pode chegar, como é que isso pode resolver. Porque às vezes isso vira uma questão legal, que tem que envolver a área jurídica. Então, tem uma série de questões. Mas, no início, tudo se resolve com diálogo. E às vezes até numa situação um pouco mais latente. Vamos sentar, vamos conversar, vamos amenizar, vamos colocar as cartas na mesa aqui e vamos tentar entender o que tá pegando. Sim. Né? Se eu não tenho coragem de falar com o meu colega de trabalho sobre algo que está me incomodando, posso acionar o recursos humanos para contribuir comigo para este diálogo? Ou esse caminho não é aceitável? Pode. Algumas empresas, como você usou um termo em inglês, a gente chama de... os RHs, eles têm consultoria interna, que a gente chama de business partner, que são as pessoas internas dentro do próprio RH e que atendem as áreas internas. Então, eu tenho uma consultora de RH que atende a minha área. Então, ela vai te acolher não só nos problemas que você tem do dia a dia, nas questões que você precisa profissionais do dia a dia, desde contratação, treinamento, mas também ela vai te acolher para alguma situação que você precisa trazer e falar, olha, eu estou sofrendo assédio, tá complicado, tá difícil de trabalhar, não estou conseguindo render, não estou entregando o que eu posso entregar porque eu estou sendo pressionado, porque eu estou sofrendo ameaças, enfim. Então, levar isso para essa consultoria interna, ou mesmo se não tem a consultoria interna, alguém da própria área de RH. Tá. Lembrando, né, que sempre tomar muito cuidado, porque as áreas de RH elas têm que ser éticas e profissionais para tomar cuidado com as informações que são sigilosas. Sim, né? sim. Um agressor, não sei se é assim que se nomeia, né, uma pessoa que comete assédio e deixa o ambiente tóxico. Quando você identifica isso como uma consultoria contratada, precisa posicionar ele fora do jogo ou remanejar para uma outra área? Como atuar neste momento? Porque às vezes, tecnicamente, ele é muito competente, mas no relacionamento, que é o que a gente chama de soft skills, não vai. Como se posicionar, como auxiliar esse posicionamento? Porque a empresa precisa do faturamento. Esse cara dá resultado. Ele é técnico, ele me dá resultado, mas no relacionamento não vai. O que fazer neste momento? Treinar, desenvolver? Sim, é um histórico, né, que a gente precisa avaliar. Não dá para a gente ser generalista e falar, tem que tirar a pessoa. Não, às vezes a pessoa, de novo, pode estar com um problema pessoal, pode estar intervindo. Mas eu falo que, assim, o comportamento, o caráter da pessoa, nós não mudamos. Isso é o caráter da pessoa, já está formado. Às vezes as pessoas costumam falar assim, tem dupla personalidade. Não, nós não temos duas personalidades. Nossa personalidade é formada na fase de liberação dos esfíncteres, quando as crianças estão deixando ali a fase desfraldando, ali está se formando a personalidade. A gente vai se moldando com as questões comportamentais conforme os ambientes que nós estamos. Um bom técnico, ele é um tratorzinho nas vendas, ele vende muito, só que ele é uma coisa assim de acabar com a equipe porque ele não tem um comportamental bacana. O técnico a gente desenvolve.
O técnico, eu mando ele treinar, eu mando ele fazer um curso, uma especialização, eu desenvolvo o técnico dele. A questão de caráter, não, eu não desenvolvo. Se a pessoa é mau caráter, se a pessoa realmente ela tem essa índole má, de puxar o tapete, de querer, né, danar ali com a vida de todo mundo, isso é dela, isso é mal dela, está enraizado dentro dela. Isso a gente não consegue mudar, porque isso é da personalidade, das raízes, das frustrações que ele tem que tratar numa terapia. Isso é um ponto, né? Sim. Então, às vezes, tem muitos gestores que falam, Karen, ele é um terror comportamental, mas o cara vende muito. Eu falo, o que adianta a pessoa vender muito? De repente, a tua equipe vira um motim, todo mundo pede demissão por conta de uma pessoa. E eu posso trazer uma nova pessoa que não tenha o mesmo know-how técnico, mas eu posso desenvolvê-la. Mas Sim. que tenha um comportamental agregador, que vai somar, que vai deixar toda a tua equipe muito mais feliz. E equipe feliz produz, sem sombra de dúvida, muito, muito mais. E não vai olhar para a grama do vizinho também, não vai querer pedir demissão. Vai falar, o que eu tenho aqui eu não vou ter lá na grama do vizinho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas. Mas ele é brilhante vendedor, mas ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. Então, Sim. prestar atenção nessa questão. E também ele é um brilhante gestor, ele dá resultado para a diretoria, ele dá resultado para o caixa, mas não dá resultado para os subordinados, Exato. para o time. Sim. E aí isso é destrutivo. Sim, você né? pode ter um baita prejuízo, porque daqui a pouco a sua equipe inteira está com burnout, está pedindo demissão, está de afastamento. Então tem uma série de outros prejuízos que você vai precisar contratar temporários para suprir aquela equipe que está adoecida literalmente, que está fora do time. Então o que faz sentido? Né? Você tem um gestor ali brilhante, mas você tem uma equipe adoecida. Ao passo que você tem um gestor que está em desenvolvimento, sim, mas ele é agregador, ele acolhe o time, ele está junto, ele carrega o piano junto, ele está ali batalhando com todo o time, está todo mundo reconhecendo, e isso faz com que também a empresa cresça junto, porque fala, vamos lá, estamos juntos, né? A gente se ajuda, a gente está crescendo, a gente vai fazer a diferença. Então, isso faz toda a diferença. A gente vive dias muito difíceis, Silvana. E assim, para as pessoas olharem para o lado e largar a caneta e falar tchau, estou indo embora, é um segundo. Mesmo às vezes precisando financeiramente. Porque as pessoas também estão aprendendo a olhar para o seu comportamental, para a sua saúde mental, para a sua sanidade mental. Falar, o que adianta eu estar aqui, eu tenho meu salário, eu ganho bem, eu estou numa empresa legal, brilhante, mas eu estou gastando rios de dinheiro com medicações, com terapias, não nada contra, eu sou psicóloga, acho que todo mundo deveria fazer uma terapia, mas às vezes a pessoa está ali tomando medicamento super forte, não está bem de saúde, aquilo está degringolando dentro dela, fisicamente, assim, enxaquecas, um câncer, se desenvolve um câncer quando você tem algumas coisas mágoas e algumas questões, né, difíceis de lidar. Então, de novo, a gente precisa cuidar, porque as pessoas hoje elas olham muito mais para a saúde, para esse despertar, do que olhava antigamente. Antigamente, ia empurrando com a barriga. Ia se adoecendo e falar, tudo bem, eu preciso desse emprego, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou aguentar. Muitas vezes até agressão física acontecia, infelizmente, né? Mas agora não, agora as pessoas aprenderam a despertar, e a NR1 também vem um pouco com esse viés de acolher, com essa equipe multidisciplinar, de acolher a equipe desse cuidado ser humano. Olha para a tua saúde, você precisa se cuidar, você precisa denunciar, para que também outras pessoas não sofram o que você está sofrendo, né? Que é o que a gente fala bastante, não é uma geração, existem os dois polos da conversa, a geração do mimimi, que não pode falar nada, que pede demissão, que não tem um minuto a mais no trabalho. Exato. E, ao mesmo tempo, também tem a geração da força e da intensidade, da cobrança e da meta, de forma a adoecer as pessoas. A gente precisa encontrar o equilíbrio nesse ponto, né? Onde o dinheiro é uma linha tênue que corta isso aqui na atualidade. Porque o acesso hoje é muito forte, né? Você tem acesso, eu não tenho carro, eu falei isso numa outra entrevista aqui, eu não tenho carro, mas eu pego um Uber, o acesso a transporte público tem ampliado no Brasil, claro que ainda é deficitário, mas tem isso, hoje tem até mototáxi, moto-Uber, então tem vários, daqui a pouco vai ter bicicleta também. Então eu não quero, não vou sofrer tudo isso, porque a minha saúde mental é um horror, e nós hoje temos o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, e uma grande quantidade de pessoas sob medicamento, tomando medicamento para suportar o tranco, o que isso é um grande prejuízo para a empresa e para o mercado, porque não tem a pessoa, né, ali, pessoas até um pouco mais afetadas nesse sentido, e levando essa conduta para casa.
Então, eu acho que o ambiente tóxico, ele não fica só no trabalho, ele vai para casa. Exato. Eu torno a minha casa tóxica, porque eu trago o nome do meu chefe, o nome do meu diretor, o nome da minha empresa o tempo inteiro na minha família. A minha filha sabe o nome, meu filho sabe o nome, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe. Sim. E aí vira aquela corrente de oração para o chefe sair, porque, pelo amor de Deus, você vai morrer se você continuar desse jeito. E sendo que isso tem que ser tratado na empresa. Então, o apoio dos recursos humanos, ele é notório. É fundamental. É fundamental. É fundamental para essa sanidade em todos os sentidos. Quais são os passos mais assertivos caso o colaborador decida deixar a empresa? Vou contar uma história para a Karen. Vou contar uma história aqui para vocês. Em 2000, eu saí da empresa que eu trabalhava como CLT antes de me tornar empresária e me demitiram, eu fui demitida. Fiquei surpresa, porque eu estava ali por 8 anos e no auge de uma dedicação, me surpreendeu aquele momento. Mas eu tinha um time, eu era gestora, eu tinha um time de 12 pessoas. A primeira coisa que eu pensei, Karen, foi, mas e as pessoas que vão ficar? Elas não sabem nada do que eu estou realizando ou sabem uma parte do que eu estou realizando. Eu preciso deixar um destino para essas atividades. E aí eu permaneci ainda por 72 horas na organização para deixar senhas, documentos, papéis que estavam na minha mesa para decisões, eventos que tinham sido contratados, contato de outras pessoas, para deixar um legado um pouco ético, ou de fato ético, para a empresa e para quem estava. Isso para mim foi muito assertivo, porque o mundo dá voltas. E depois de muito tempo, eu encontrei as pessoas e elas precisaram de mim e assim como eu precisei delas. Quando deixa uma empresa, qual é o mais assertivo? Vou embora, tipo, jogo a caneta e vou embora? Faço um passo a passo? Como que funciona isso? Eu acho que é sempre deixar um bom legado. Independente, eu sempre falo, deixa com o outro aquilo que é do outro. Você estava num ambiente tóxico, mas você não é uma pessoa tóxica. Então deixa o teu legado. Eu vou contar uma história aqui para vocês também. Eu também tive uma história assim. Há muitos anos atrás, entrei numa empresa como temporária. Então fica a dica aí também para vagas temporárias. Entrei numa empresa como temporária. E aí passou lá o período, era para ficar acho que 30 dias para cobertura de férias. Eu fiquei os 6 meses do período de temporário. Terminou o contrato temporário, a pessoa retornou e eu saí da empresa. Passou nem 30 dias e eu deixei tudo lá, muito estruturado, o meu trabalho, com quem ia falar, as vagas que estavam pendentes, tudo muito direcionado. Agradeci, saí numa boa. Não passou nem 30 dias, as pessoas me chamaram para voltar. E as pessoas, os gestores lembravam, olha, a Karen fez isso aqui para mim, a Karen... Então, assim, é deixar o teu legado. Por mais que seja uma vaga temporária, que fala, eu estou aqui de passagem só, então não vou absorver a cultura dessa empresa, não vou fazer nada disso. Não, faça sim. E você está no ambiente tóxico, você está chateado, está magoado, mas lembre-se sempre que você tem o seu valor. Você não é tóxico. Você pode estar no ambiente tóxico, mas aquilo não te pertence. Legal. Então, deixa o teu legado, porque amanhã todo aquele cenário pode mudar. Talvez aquele gestor não possa estar mais lá, ou aquela pessoa que contaminava o ambiente, ou a própria cultura da empresa mudou, e você pode voltar, sim, para a empresa. Por que não? Então, Sim. é sempre olhar para você. Não numa forma de egoísmo, mas de falar, eu tenho os meus valores, eu tenho minha ética, meu profissionalismo, assim como você citou. Legal. Né? É sobre você. Exato. A entrada, a permanência e a saída. É a decisão de como nós atuamos. A recuperação para um funcionário tóxico ou um gestor tóxico? Há uma recuperação? E se há, qual o caminho? Terapia, medicação, conversa? Qual é o caminho? Sim, sempre há solução, né? A gente precisa sempre identificar. Às vezes eu falei, a pessoa pode estar com um problema pessoal e estar refletindo dentro da organização, né? Estou no processo de divórcio, alguma coisa mais pesada, e aquilo está deixando ele insuportável como um ser humano, mas não é sobre as pessoas que trabalham com ele, sim a vida pessoal que ele não está conseguindo administrar. Então, por isso que o recursos humanos ele é extremamente importante, para sentar com aquela pessoa, conversar, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele não era assim, o que aconteceu? Ou está mudando, enfim. É sempre passível de melhorar. O ser humano, ele pode sim melhorar, desde que, claro, ele também se permita as mudanças, né? Porque às vezes a pessoa também tem históricos de vidas, né? Aqui eu falando como psicóloga, a gente precisa sempre investigar muito, porque a gente investiga desde a infância, como que foi a infância, como é que foi todo o histórico. Então, essa parte dos recursos humanos,
de uma medicina do trabalho, assistente social, esse trabalho que a pessoa vai fazer, né? Tirar a pessoa daquele ambiente, conversar, entender, ajudar. E mesmo que de verdade, gente, de novo, a gente já falou sobre essa questão dos medicamentos aqui, Sim. que você já comentou também. Gente, por favor, se vocês precisam de medicamentos, não tem problema. Que bom, graças a Deus que a gente tem a medicina. E tomem remédios, né? Se você precisa do remédio para sair da cama, para ficar calmo, para ficar bem, não tem problema, ninguém precisa saber disso. Vai e tome os remédios para você ficar bem. Pense em você, em cuidar de você. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que todo ser humano, ele é passível de melhoras, né? As pessoas, às vezes, eles não estão enxergando uma luz no fim do túnel. E aí, o que vem pela frente é a agressividade. Eu saio atirando para tudo quanto é lado, mas calma, né? Tem solução, sim. Sim, A gente sim. pode acolher, né? Eu falo como ser humano, como recursos humanos, e como esses recursos de acolher os humanos. Sim. Sim, todo ser humano ele tem sim. Talvez não necessariamente dentro daquela empresa vai fazer mais sentido para ele ficar, porque talvez a própria cultura, outras áreas, outros gatilhos ali para ele não vai mais fazer sentido. E ele pode sim sair daquela empresa e buscar um lugar melhor, mas ele pode sim se recuperar. Sim. Ele pode fazer acompanhamento terapêutico, ele pode fazer acompanhamento médico, enfim, as pessoas sim, elas podem, mas as pessoas precisam se permitir e querer também, né, a mudança. Sem dúvida. E entrando justamente nessa permissão e no querer, eu entro no ponto do gestor. Como o gestor pode identificar que ele está promovendo aquele ambiente ruim? Porque no dia a dia, né, Karen, se eu sou uma gestora, exemplo, eu tenho tanta cobrança de metas, de entrega, de disciplina, de economia, de todos os custos da empresa, que eu não percebo e isso eu transmito com uma forma que vai me sobrecarregando, a saúde mental vai ficando profundamente abalada, nós não somos duas pessoas, somos uma só, eu tenho minha vida profissional e minha vida pessoal, isso junta numa coisa só e vem, às vezes, um problema de saúde, alguma coisa, eu não consigo perceber que sou eu o problema. E todo mundo olha e fala, quem vai falar? Quem vai chegar para o gerente e falar, o problema é você? Como que eu consigo me perceber que sou eu o problema? Existe alguma dica que você, como psicóloga e profissional de recursos humanos, pode conceder hoje aqui para nós, em um mapeamento, uma autoanálise? Eu posso identificar, meus funcionários estão sorrindo, estão alegres, eles chegam para mim e têm abertura de falar, eu tenho tempo de ouvir. Quais são as dicas que você pode nos dar hoje? É muito, assim, geralmente as pessoas, os gestores, eles falam assim, nossa, eu não percebi. Nossa, a pessoa, sempre tem um porta-voz, né, que vai ali do time para falar. Nossa, eu não percebi aquilo. Às vezes a pessoa realmente não percebe, porque ela está ali naquela correria, naquele movimento frenético, que ela não está percebendo, que ela está grosseira, que ela está arredia. Não, mas o termômetro, o grande termômetro são as pessoas. Você vai perceber isso no seu time. O seu time, ele era comunicativo, ele trocava muito, hoje não mais. Hoje malemate fala bom dia, não olha para você, faz ali cada um no seu quadradinho. Ninguém, inclusive, se interage ali no time. Isso é um termômetro. São as pessoas. Fala, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Gente, vamos tomar um café? Vamos almoçar junto? Vamos fazer uma reuniãozinha aqui? O que está acontecendo? Né? Porque a partir do momento que você dá a abertura e fala, gente, sinalizei. Aí vem, inclusive, mais ainda o porta-voz tranquilo, porque fala, opa, peraí, ele sinalizou. Ele levantou a bandeira, então agora a gente pode falar o que está acontecendo. Sim. Então, isso é importante. Se isso não acontecer, porque acontece do gestor não ter essa autopercepção, cabe aí alguém do próprio time ir para o RH, né, ir para alguém pedir ajuda. Falar, olha, tá insuportável trabalhar naquela área, o gestor ele não está tendo a visão, ele está vindo que nem um trator para cima da gente, e não é esse o caminho, porque muitas vezes ele está tendo um direcionamento da própria diretoria, ele está sendo cobrado, a gente entende, porque ele está ali sendo esmagado pela diretoria e pelos funcionários. Então não é fácil também a liderança da gestão. Então é buscar uma ajuda também do próprio RH e falar, olha, a gente precisa tentar entender o contexto e também apoiar esse líder, porque às vezes não é de todo ruim a pessoa. Mas a pressão que está vindo em cima dele é tão grande que ele está só jogando ali para cima do time, né? E isso acontece muito sem querer muitas vezes. Eu trabalhei muito mais tempo com a área da mobilidade no setor automotivo e a gente identificava algumas metas de vendas completamente fora da razão. Então, você precisa bater uma meta de vender 200 carros este mês. Baseado no quê? Baseado no quê? Traçado pelo mercado, pela inflação, pelo IPCA, pela taxa Selic, na montadora que produz carro, baseado no quê? O gestor, ele acolhe,
Ele fala, tá bom, chefe, 200 carros, tá um pouco difícil, né? Você acha que você não vai conseguir? Tem um processo ameaçativo, de ameaça, né? Aí, não, tá bom. Então, volta pro time. Vocês se viram e eu quero que vocês vendam 200 carros este mês. Isso não vai acontecer, Karen. Isso não vai, é hipotético. Exato. Chega no dia 25 do mês, a pessoa tá doente. O time tá enlouquecido, os ânimos estão profundamente alterados, as palavras mudam, não há humanidade naquilo e parte para cima num processo que não tem solução. Como fazer o diretor saber disso e auxiliar o meu gestor? É a abertura de um canal de comunicação? Porque eu preciso fazer com que ele saiba, tipo, Sim. olha, baseado no que você está me dando essa meta? Não funciona essa meta. Sim. Né? É, essa sempre... fluidez de contato é preciso? Sim. Às vezes até deu 15 dias ali daquela meta, sentar novamente com o diretor e falar, olha, não vai ser possível. A gente tem essa meta, a gente tem essa projeção, e é sempre legal, dando um exemplo aqui de uma área comercial, a gente sempre fala assim, gente, a meta é diária, ela não é mensal. Tem a sua meta diária para que você alcance. Então, assim, tem que ter a estratégia desse líder também para trazer para o time, suavizar e falar, gente, eu estou sendo cobrado, estou vendo que a meta está um pouco impossível, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Qual a estratégia que a gente vai mudar? Sei lá, trabalhar mais leads, né? Entrar em contato com pessoas que já compraram o carro há um tempo, pensar se não quer trocar, mudar, falar de um modelo novo, pensar em estratégias. E esse líder também levar para o gestor. Mas, de novo, o RH ele tem um apoio muito importante, é sempre um contexto ali, a própria equipe. Se esse gestor ele tem muito próximo o time, é carregar o piano todo mundo junto, porque todo mundo vai abraçar a ideia dele. Agora, se esse gestor ele já desce e fala, se virem, vendam 200 carros, acabou, ele perdeu o time ali. Todo mundo vai cruzar o braço e às vezes talvez vai fazer propositalmente para não bater a meta. Fala, agora você se vira lá com o diretor. Porque você que está falando com ele, você que está tratando. Então, assim, de novo, o diálogo, gente, é extremamente importante. Suavizar, amenizar as situações, trazer as soluções, investigar também. Talvez esse líder, as pessoas vão falar assim, mas ele é um banana, né? Ele não abre a boca, ele não fala nada, ele fala amém para tudo que o diretor fala. Então, peraí, gente, vamos pedir o apoio do RH? O que está precisando? O que a gente precisa desenvolver também nesse líder? Ou às vezes até um porta-voz do próprio time falar, a gente precisa desenvolver esse líder. Sim. Ele é muito bom, só que ele não tem a segurança. Ele não consegue se colocar, ele não consegue pensar estrategicamente. Ele é bom, só que está faltando alguns gatilhos ali para ele desenvolver, né? Aquela coisa de dar cordinha e ele vai embora. Sim. É isso. Então, assim, é sempre Legal. um contexto. Por isso que o trabalho do recursos humanos, de uma consultoria e do próprio time, é sempre também muito importante. Sempre caminha muito em paralelo com pessoas. Porque onde há pessoas, sempre vai haver conflitos, sempre vai haver desavenças, ideias diferentes. Mas se a gente tem ali uma situação onde a gente tem um time, uma pessoa, um apoio de RH, de uma consultoria que possa acalmar aquela situação, até de um treinamento, né? Porque às vezes está faltando ali um treinamento, às vezes até técnico. Saiu um lançamento novo de um carro, mas a pessoa não entende bolhufas daquele carro. Como é que eu vou vender um carro que eu não sei onde abre o carro? Que agora tem carros super modernos que você aperta um botãozinho e ele liga. Tá, mas eu preciso entender. Então, gente, falta o treinamento. A partir do momento que você dá um treinamento para esse time e ele também sente seguro daquilo que ele está vendendo, ele vai fluir. Sim, É a mesma assim, qualquer outro time. Esse líder, ele é um bom líder, mas ele precisa ser desenvolvido nisso, nisso, nisso. Então, fazemos ali um mapeamento para desenvolver esse profissional. Ele é um bom profissional, ele só precisa ser lapidado. Sim. Interessante também, Karen, que a gente vê muito no mercado de trabalho, é essa expectativa versus frustração em relação também à qualificação do profissional e o ganho mensal. Muitas vezes, eu já vivi essas questões, vamos ver você, eu já vivi assim, contrate um profissional e pague, hipoteticamente falando, um valor qualquer aqui, e pague R$1.000. Olha, mas esse cargo não é R$1.000, esse cargo já está em R$2.100. Não, tá louco? Não vou pagar isso. Eu quero pagar R$1.000. E quero um profissional bom, qualificado, que bata a meta, que cumpra. Isso também é uma trava na operação, porque você não encontra um profissional que alcance aquilo que você deseja, já é difícil devido ao cenário geral que o mundo vive, que o Brasil vive. Fora isso, eu não vou conseguir alcançar. Aí não tem tu, vai tu mesmo. Né? Não tem tu, tá bom, pega esse de R$1.000, põe ele aí, e não vai dar resultado, aquilo vira uma bola de neve. Sim, é um show de horror, né? É um show de horror. Esse ponto, salário não adequado à função e à expectativa de metas, também é um problema. Sim, faz todo sentido.
Porque não tem como. E aí, também, a gente voltando para o ambiente tóxico, é isso. Porque aí não é que aquele profissional não é bom, só que ele não tem as qualificações que a gente precisa para aquela posição. E aí ele sai atropelando tudo e acaba virando de novo um ambiente tóxico por esse motivo. Sim. Mas o salário é extremamente impactante, porque ao passo que cada vez mais as pessoas estão se qualificando, obviamente elas estão almejando uma remuneração maior. Sim. Então, se eu quero ter um profissional mais qualificado dentro do meu time, eu também preciso pensar nessa remuneração em termos de mercado, né? Fazer um estudo de mercado e tudo mais, porque tudo isso vai cooperar, na verdade, para que esse profissional venha e venha feliz, né? Sim. Karen Kiss falando sobre o ambiente tóxico, como que a gente identifica esse ambiente, como que se posiciona tanto o funcionário, o colaborador, quanto o gestor. E a importância da contratação, do ajuste de metas, da expectativa para isso. Como ela na direção, um programa que tem uma tendência a tratar como mulheres direcionam suas vidas, quero te perguntar, Karen, quem é mais tóxico, se você tem esse dado ou a sua percepção? As mulheres na liderança ou os homens? É muito relativo. É muito relativo. Geralmente, quando a gente para pensar, fala, as mulheres, né? Porque é muito mimimi, é muita TPM, como a gente brinca, então as mulheres. Mas não, é muito relativo. Sim. Os homens também acabam sendo, quando estão ali no ápice, acabam sendo muito tóxicos. Então, eu diria 50-50. Um equilíbrio nessa questão. Isso é importante, é legal, porque a gente alcança aí essa equidade, não só de gêneros no ambiente de trabalho, as mulheres têm muito enfrentado a liderança, e isso é legal, como também tem no ambiente tóxico na hora da cobrança, isso também é importante. É possível a gente reconstruir um time vencedor? Dá para reconstruir machucado? A gente consegue reverter isso? Sem dúvida. E é lindo. É lindo quando a gente reverte, porque as pessoas começam a enxergar ali a luz no fim do túnel, sabe? Seja com um treinamento, seja com o acolhimento, um mapeamento desse time. Então, assim, é maravilhoso. Eu já vivi isso na minha carreira, de transformar um time. E é incrível das pessoas estarem desacreditadas nos resultados e elas começarem a se questionar no próprio potencial delas, assim, não, eu realmente eu não dou conta, isso aqui não é para mim. E quando a gente reverte a situação, é uma coisa extraordinária, porque a pessoa vem com uma energia muito maior, porque ela tá ali, ela veio com aquele gás falando, realmente eu posso, eu acredito, tá dando certo agora a gente vai por esse caminho. Seja mudar na gestão, como também na parte da própria equipe, né? Você sair ali do operacional, você se libertar, sair do quadradinho e se permitir, na verdade, né? Novos horizontes, novas expectativas, seja no treinamento, seja estudar mais. Então é possível sim as pessoas virarem a chave, né? Como a gente fala, e transformarem. E aí a energia é muito, muito, muito maior. Que legal. É incrível isso. É uma recuperação, né? E você entende também... Uma superação, eu diria. Uma superação, melhor a palavra, uma superação. E as empresas, quando elas contratam um profissional, essa não é uma propaganda de Karen Kiss e RH na prática, é um fortalecimento, é uma ação de fortalecer que uma empresa de RH que, no paralelo, para auxiliar os recursos humanos, ela tem uma voz terceira nessa história que fica mais fácil e fluido o diálogo. Muitas vezes coloca na sua boca aquilo que precisa ser dito sem ter que usar ninguém da operação. Exato. Porque quem vai dizer ao diretor, o problema é o senhor. Então, vamos usar uma consultoria para que a fluidez da conversa em um momento um pouco mais hard possa entrar. Faz sentido isso? Sim, todo sentido. E muitas vezes até no próprio mapeamento, numa aplicação de teste, da própria grafologia que nós já falamos aqui, e outros testes também, porque isso vai dar embasamento científico para que a gente também venha abordar essa pessoa, de mostrar, né, de comprovar ali as questões que precisam ser melhoradas, precisam ser ajustadas, e que às vezes, de novo, a pessoa nem está percebendo. Ela está naquele turbilhão, naquela cobrança, naquela correria do dia a dia, ela mesma não está se olhando para si. Sim. Né? A pessoa às vezes está trabalhando ali, sei lá, 24 horas, não está parando, está dormindo, estou tirando umas cochiladas aqui porque eu preciso entregar, porque eu preciso bater meta, não estou comendo, não estou me cuidando, tô com dor, mas eu estou trabalhando com dor mesmo. Então, está ali que nem um trator. Então, quando tem esse trabalho nosso, da consultoria, de olhar, de ter esse momento, né, de a gente faz ali uma conversa de 1 hora, de tirar, né, como se fosse uma imersão mesmo. A pessoa está dentro da empresa, só que ela está numa sala, numa conversa com uma pessoa neutra, não é do time, não é do RH, é uma consultoria de fora. Ela se sente especial.
Sim. Fala, poxa, que bom que a empresa está investindo, está trazendo uma consultoria para nos ouvir, para nos ajudar, né? Então, isso também fortalece muito, né? A cultura, o time como um todo. E deixar frisado que isso é investimento e não Sem despesa. dúvida. Não Sem é? dúvida. É legal, porque muitas vezes as prestações de serviços de consultoria, elas são enquadradas como uma despesa. Ah, não tenho tempo, não tenho capital para isso, mas está minando, o problema está grave. Então, você vai Exato. investir em recuperar esse processo. Sim. O Antônio Maciel, que foi ex-presidente da Ford, da montadora no Brasil, e hoje está com a Academia CEO. Um abraço para você, Antônio Maciel, que eu admiro muito. Me contou uma história bem legal, vou compartilhar aqui com você. Ele disse: um dos grandes problemas de se manter um profissional tóxico no ambiente de trabalho ou que não está rendendo tanto, às vezes é o ego do seu supervisor em achar que consegue reconstruir essa história Driblar. em tempo de não afetar a saúde mental do time. Então, você, por exemplo, Karen, como diretora, você olha e entende que o ambiente está tóxico porque eu, Silvana, sua liderada, não estou indo bem. Você está recebendo esse tipo de comunicação. Chega um determinado momento, você fala, imagina, não, na minha mão a Silvana vai bem. Vou modelar ela. E essa situação, e você tenta me recuperar. É como um desafio para você. Sim. E o time morrendo aqui atrás. Né? E quando ele solta, o time melhora e pode ser substituído. E essa pessoa também é liberta e vai para um outro lugar Sim. no qual ela consegue atuar, talvez da maneira dela. Eu achei essa frase linda e tem sentido para você nos seus 25 anos de história também, é assim? Sim, faz todo sentido. Não vale a pena correr o risco de você adoecer um time inteiro só por conta do seu ego. De você falar, eu vou dar conta, eu vou reverter, eu mato no peito. Talvez você até possa, até consiga, a gente não está desmerecendo aqui. Só que talvez para aquele momento não seja válido você correr esse risco. Sim. Porque você está salvando um, mas você está matando o time inteiro. Você está compensando ali o teu ego, talvez até reverta a situação daquela pessoa, só que o time já está contaminado. E vai ficar desacreditado. Ah, não, a pessoa não vai mudar, não vai continuar a mesma coisa. E as pessoas acabam saindo, indo embora, ou tendo processos aí trabalhistas, né, passivo trabalhista, porque a pessoa está sendo assediada, está sendo cobrada, está ao extremo do adoecida em todos os sentidos, então não vale a pena. Sim. Às vezes é melhor você recuar um pouquinho, deixar o teu ego um pouquinho de lado e falar, não, peraí, deixa eu olhar o todo, eu não tenho só um, né? Eu tenho todo um time para liderar, para reverter, para trazer para perto, né? Legal. Bom, estamos já com mais de 40 minutos de entrevista com a Karen, que tem aqui esse bloco maravilhoso falando de recursos humanos. Peço para que você curta, compartilhe essa entrevista, se torne membro do canal e comente para que nós possamos aqui continuar aprimorando e esse canal aumentando. Para encerrar, quero te fazer uma pergunta, Karen. A falta de feedback, de não saber dar feedback, também alimenta um ambiente tóxico pelo medo e insegurança? Eu tenho medo e insegurança, então eu não sei dar feedback. Ai, não me sinto confortável. Como que eu vou virar para a pessoa e dizer, olha, você não está indo bem? É necessário um curso de feedback e um auxílio para saber dar um feedback para que as coisas fluam? E esse ambiente ser inibido do tóxico, ser inibido nessa frente tóxica? É importante o feedback, ele é extremamente importante e isso acontece muito, porque a pessoa às vezes não tem a coragem de falar. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus coaches, enfim, anotem. Aconteceu um exemplo, uma situação ali que não foi tão agradável. Anota. Talvez naquele momento você não vai ter a oportunidade de sentar com a pessoa e dar o feedback. Passou alguns dias, você se anota, às vezes até o horário, a data, a situação, quem estava junto, qual foi o cenário daquilo. Porque aquilo vai te dar embasamento e vai te fortalecer para o feedback. Olha, eu preciso te dar um feedback não tão legal. Lembra aquele dia que nós estávamos no cliente XPTO, aconteceu isso, tal. Olha, você falou dessa forma, isso aqui não foi legal. Por quê? Você vai fazer o teu funcionário, o teu colaborador, até o teu próprio líder, gestor, se remeter àquela situação. Porque aí, na verdade, você não está falando sobre você. Quando você traz um feedback aleatório, a pessoa vai falar, a impressão dele, porque nada para ele tá bom, por que isso, por que aquilo. Quando você traz embasamento daquela pessoa e quando você anota, a pessoa vai falar, nossa, ele está me observando, nossa, ele anotou o episódio que aconteceu. Isso vai te fortalecer para você dar o feedback, você vai ficar mais... ter mais conteúdo para isso, e o outro que está ouvindo vai falar, opa, peraí, ele não está de brincadeira, ele está de fato me observando. Então pode ser que na hora ele não vai dar o braço a torcer, mas ele vai ficar refletindo naquilo, tanto para o positivo quanto o negativo. E o feedback, a dica aqui que eu dou de feedback, gente,
Feedback sempre começa para o lado positivo. Não adianta chegar já no pé no peito. Então já traz algumas questões positivas que a pessoa tem, porque a pessoa não é de todo ruim. Tem as qualificações, tem as questões positivas. Então isso já ameniza a situação. Quando a gente dá um feedback positivo, você já dá uma amenizada, já suaviza isso para a pessoa. E aí depois você vem com o exemplo de melhorias. Não diria nem um feedback negativo, mas eu diria situações que essa pessoa pode melhorar. Olha, lembra daquela ocasião, daquela situação, aconteceu isso, não faz mais isso, não fala mais, precisa de apoio. Combina com o seu gestor, com o teu colega de trabalho, um gesto, um olhar, uma piscadinha, tipo assim, preciso de ajuda, me socorre, vem aqui, complementa a informação e tal. Então é isso, mas o feedback ele é extremamente importante. E tem muita gente que fala assim, eu não dei feedback porque ele não me pediu. Geralmente os gestores falam muito disso. E também o funcionário fala, Karen, mas eu não tenho feedback, ele não me dá. Aí eu falo, você pediu o feedback? Peça o feedback. As empresas maiores têm avaliação de clima, né? Tem algumas avaliações que acontecem 360, algumas avaliações trimestrais. Então, isso faz com que o gestor ele seja obrigado a dar o feedback. E essas 360, todo mundo é avaliado, todo mundo dá o feedback. Mas peça o feedback, porque acho que é importante, a gente precisa do direcionamento. Mesmo esse feedback não sendo tão legal, sendo algumas questões para melhorias, é legal porque ele vai direcionar esse profissional. Às vezes fala, olha, você é bom nisso, mas você precisa melhorar isso. É legal, porque a gente gosta de feedback, a gente quer saber se a gente está no caminho certo, se o nosso trabalho está agradando, a gente está entregando, o que está faltando. É legal isso, porque quando você dá um feedback, você dá um norte para a pessoa. Sim. E aí, claro, cabe a pessoa falar, para mim faz sentido, eu vou pegar isso como uma mola propulsora e vou desenvolver, vou virar um tratorzinho aqui, vou ficar brilhante. Ou também falar, não, para mim não faz sentido, já deu aqui. E tudo bem por isso, né? Não precisa também ficar ali se matando, porque, olha, isso aqui não deu. Mas o feedback, ele faz todo o sentido de todos os lados. Isso daí, essa questão de anotar, gente, isso é incrível. Isso eu achei um plus. Incrível, porque você tem ali, de fato, a comprovação Exato. daquilo que aconteceu. Porque quando você fala, você tem que estar embasado em fatos e contra dados. E fatos não há argumentos. Exato. Então, você fez aquilo naquela hora, naquele jeito, naquele momento. Você estava naquela posição. Além de você mostrar que você está você está observando a pessoa, você também mostra para ela a importância do clima e de se manter. E por outro lado também, Karen, as pessoas precisam saber ouvir feedback. Né? Porque dói, nós não queremos ouvir, isso afeta o nosso ego, pega na gente, né? Silvana, você foi grosseira naquele momento, seja com as melhores palavras que a pessoa puder usar. Por favor. Para bom entendedor, você sabe que a pessoa está te dando um feedback, né? Do tipo, então, mas é preciso trabalhar esse ego nosso. E aí eu acho que cabe muito as sessões de terapia, com psicólogo. Pós-pandemia tem muita sessão de terapia que pode ser à distância, com custo-benefício ajustado. E dizer, cara, não sei receber feedback. Não sabe como? Não sei, tem o ódio da pessoa. A pessoa vem falar comigo, eu tenho vontade de matar. Por quê? Porque no fundo eu sei que eu sou desse jeito. Mas eu não quero assumir. E isso trava a operação e você vai ficando sempre aquém da evolução daquele ambiente. Te coloca num posicionamento, ou você sai do jogo, ou você vai ficar daquele jeito sempre. É importante a terapia. Sim, sem dúvida alguma. É muito importante. Porque a pessoa fala, não tenho problema nenhum. Sempre tem alguma coisa que está ali pegando, que você precisa tratar, né, que você vai empurrando com a barriga, mas uma hora vai ficar mais latente, você precisa sim tratar. E pegar isso muito como um desafio, né? Sim. Porque nós somos seres humanos, coitados da gente, cheio de problemas, cheio de tribulações, de adversidades, o tempo todo. Nós somos seres humanos em constante evolução. Como eu vou evoluir se eu não abro para isso? Exato. Né? Então, eu não posso não dizer a ninguém, mas para um terapeuta, para um psicólogo, você precisa dizer, odeio receber feedback. Não quero ser chamado a atenção. Sim. Muitas vezes porque o ninho familiar, acho que tudo começa na infância, não chamou atenção, não aprendeu a se frustrar. Então, quando chega no ambiente de trabalho, não quero. Pego as minhas coisas e vou embora. Vai passar de lugar em lugar. Vai sofrer. Vai sofrer, né? Então, fica a dica aí de você saber receber feedback e você dar feedback. Então, para encerrarmos aqui, Karen, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez, você aqui no Ela na Direção, trazendo conteúdo. Quero te chamar para este debate sobre recrutadores. Sem dúvida. E como que a gente pode se posicionar no ambiente para equalizar essa questão dos donos das empresas e do posicionamento das vagas com o que tem disponível no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre etarismo, quero te convidar para isso. Sim, será um prazer. E quero que você dê a última dica de que
Como não deixar o ambiente tóxico? Como fazer isso? Ler livros, assistir filmes, me apegar com algum tipo de fé, sorrir mais, pedir feedbacks, ou tudo isso junto? O que você diz aqui para os nossos telespectadores? Eu acho que a palavra é se permita. Se permita mais, né? Se permita aprender mais, se permita ouvir mais, né? Deus te deu 2 ouvidos e uma boquinha só. Então, é para você ouvir mais e falar menos. Então, se permita em todos os sentidos. A sair da caixinha, a sair do quadradinho, a parar de resmungar, né? Virar aquele resmungão, ficar murmurando. Não, se permita mesmo a tudo isso. A ler, a estudar, a buscar ajuda como psicólogo, a fazer coisas diferentes, a praticar um esporte. Coisas que vão agregar para você, que vai te tirar também daquela loucura toda que você está vivendo, né? E assim, tem vida, dá para superar, nem tudo está perdido, né? Dá para a gente recuperar ambientes tóxicos e tudo bem também se você tomar a decisão de falar, aqui não é mais para mim. Tudo bem Legal. também, não tem problema, não está dizendo que você é fraco, está dizendo que você lutou até onde podia e falou, agora eu preciso cuidar da minha saúde, então é outro lugar que eu vou conquistar, e tudo bem também, né? Não precisa ter a culpa, porque às vezes a pessoa sai de lá e fala, ai, eu podia ter entregado mais, acho que falhei. Não, acho que você foi até onde você foi, a gente não precisa ficar se testando também, né? Porque isso também adoece a gente fisicamente também, né? E a nossa saúde é o nosso bem maior. Então, se a gente não tiver saúde, a gente não tem absolutamente nada. Verdade. Então, se permitir e se priorizar. Muito bem, minha querida, obrigada. Sabe Eu que agradeço. Eu passei a amar você como ser humano, como amiga, como Muito irmã. obrigada. E sou grata a você por aceitar vir aqui mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. Que bom. E agradeço você, nosso telespectador, você pela nossa audiência, seguidor aqui do nosso canal, Ela na Direção. Compartilhe, nos ajude a crescer esse canal que leva informações importantes. Essa não foi uma entrevista. Sempre que Karen Kiss está conosco, eu chamo de aula. Você teve aqui uma aula. Compartilhe para os jovens, adolescentes, para quem está empregado, quer arrumar uma outra oportunidade de emprego, ou para quem está no trabalho, enfim. Compartilhe essa entrevista, tem mais 2 da Karen aí, é uma trilogia de Karen Kiss aqui no Ela na Direção, com conteúdos riquíssimos sobre posicionamento do profissional no ambiente de trabalho. Quero agradecer vocês por essa audiência, conto com você em mais um programa Ela na Direção, ao vivo, às quartas-feiras, com assuntos diferentes que são tendenciados às mulheres na direção de seus negócios, casa, família, fé e também a contribuição dos homens, o quanto enriquece o ambiente de trabalho ter uma mulher em todos os pilares da sociedade. Agradeço a sua audiência, compartilhe essa entrevista e te espero na próxima.